A história evolutiva da Terra está repleta de várias espécies que se extinguiram, desde os dinossauros até os mamutes. Imagine como você reagiria se descobrisse que os animais que pensava que teria desaparecido para sempre ainda existem. É a mesma reação que algumas pessoas da comunidade científica estão tendo ultimamente. Claro, pode não ser tão excitante como descobrir que os dinossauros ainda estão vivos, mas se você assistiu Jurassic Park, saberia que isso pode não ser uma boa notícia. Aqui estão 7 descobertas recentes, ou digamos, redescobertas de animais que ainda existem. Tagarela de sobrancelha negra. Nos anos 1840, um grupo de homens estava numa expedição à Índia, e este grupo era liderado por um homem chamado Charles Bonaparte. Enquanto estavam lá, aconteceu de um pássaro misterioso que nunca tinha sido visto antes aparecer. Bonaparte foi capaz de capturar a ave e trazê-la aos cientistas, que lhe deram o nome de tagarela de sobrancelha negra. Infelizmente, esta foi a única vez que a espécie foi vista na natureza. A única prova da sua existência era um modelo que tinha um olho vidrado amarelo brilhante. No começo de 2021, 2 homens locais em Bornéu depararam-se com um pássaro o qual não conseguiram reconhecê-lo. Com esforço, conseguiram pegar, fotografar e depois soltar o pássaro. Logo após, levaram-no a um grupo científico indonésio para ser estudado. E para a alegria de todos, tendo sido confirmado através do bico forte e da faixa preta de cor chocolate, que era de fato um tagarela de sobrancelha negra. Embora a descoberta seja significativa, o otimismo é cauteloso na desflorestação da natureza que está ocorrendo no país, retirando habitats de todos os lados. Mas como vimos, o tagarela orgulhoso é como um ninja, capaz de escapar sem ser detectado, pelo que as suas chances de sobrevivência são altas. Lagarto monitor. Esperamos que você não se assuste com lagartos, pois vale a pena falar sobre este. Em 1823, na ilha da Nova Irlanda, perto da Nova Guiné Francesa, a naturalista René Husson descobriu uma nova espécie de lagarto monitor e chamou-lhe de Veronicidora, que é uma linguagem sofisticada para lagarto monitor. Contudo, após capturá-lo e carregá-lo num navio com destino à França, o navio naufragou e afundou ao largo da Cabo da Boa Esperança, matando o lagarto no processo. Muitos anos depois, em 2012, Walter Wiola, um cientista que estava visitando as Ilhas Bismarck, tinha passado vários meses vigiando os lagartos monitores. Originalmente, pensava que estava observando o lagarto monitor de mangrove comum. No entanto, estava completamente errado e percebeu que estava de frente para o lagarto monitor com o nome sofisticado. Os resultados foram comparados com as notas tiradas do investigador francês original e foi confirmado que eles eram de fato um Veronicidora. A abelha australiana. Em termos de redescobrimento de espécies perdidas, a nossa mente tende a imaginar animais maiores, como os que temos discutido até agora. No entanto, os insetos, embora para muitos seja tão importante reconhecer que durante quase 100 anos, uma espécie de abelha conhecida como abelha endêmica australiana não foi vista. O último registro publicado da espécie foi em 1923 em Queensland, na Austrália. Não se sabe ainda, nessa altura, sobre a sua biologia ou hábitos. Contudo, em 1982, enquanto os investigadores recolhiam amostras de abelhas entre 245 áreas diferentes, encontraram novamente 3 populações separadas ao longo da costa leste, o que sugere que as populações estavam em grande parte isoladas umas das outras, após a recolha de alguns indivíduos. Foi determinado pelos investigadores que estas abelhas eram comedoras muito picuinhas, que se alimentavam apenas do pólen das árvores das rodas de fogo e das árvores das chamas de Illawarra. Cheve-Tien de prata. Já todos vimos veados antes, mas quantos de nós já viram veados anões? Como o caso do cheve, criatura semelhante a um veado do tamanho de um pequeno gato ou de um coelho. A Indonésia, o Vietnã e as Filipinas contém algumas das selvas mais densas do planeta Terra. Enquanto essas áreas estão maduras,
com possibilidade de descobrir novas espécies de animais, é também um lugar onde as espécies se podem perder. A Chaventin é o primeiro mamífero na lista global de conservação da vida selvagem de 25 espécies perdidas mais procuradas. Em 2019, uma popular revista científica publicou provas de que a adorável criatura tinha sido encontrada novamente, com imagens de vídeo tiradas de um campo de vida selvagem nas profundezas da selva do Vietnã. Além disso, só tinha havido um registro da espécie desde 1907, que as equipes de campo estão tentando ter uma ideia da dimensão e estabilidade desta população de Chaventins de prata. Camaleão de Philcall. Se ainda estiver assustado pelos lagartos, lamentamos por você, mas aqui vai outro. Bom, mais ou menos, é uma espécie de camaleão. A Conservação Global da Vida Selvagem compilou uma lista das 25 espécies mais procuradas de animais perdidos no mundo, que na verdade não foram confirmadas como extintas, mas que escaparam à detectação por vários anos. É como a lista mais procurada pelo FBI, para animais incríveis que são ótimos para brincar de esconde-esconde com as autoridades. O FBI declarou que o camaleão de Philcall é uma espécie nativa de Madagascar. Foi visto pela última vez em 1893 pelo zoólogo alemão Oskar Böttger. Ele conseguiu coletar um camaleão macho adulto para estudo e observação, e após aquela época a criatura desapareceu. Então, em 2018, seu reinado de esconde-esconde chegou ao fim. Uma equipe de expedição foi para uma viagem de 2 semanas ao nordeste de Madagascar com o único propósito de encontrar esta espécie. Ele não foi apenas só redescoberto, como a equipe também foi capaz de reencontrar inúmeros camaleões individuais na primeira viagem, incluindo 3 machos e cerca de 15 fêmeas. Estas fêmeas se destacaram entre as demais, pois eram brilhantemente coloridas com vermelho, alaranjado, roxo, vermelho, verde, preto e branco, que mudaram dependendo de seu humor. Além disso, a equipe foi surpreendida com o número absoluto que foi descoberto em uma única expedição, levando à esperança de que essas criaturas fossem muito mais numerosas do que o estimado originalmente. Tartaruga gigante fernandina. Você pode pensar que as tartarugas ninja são apenas uma coisa inventada para o cinema, mas você estaria enganado. Fernandina é uma ilha nas Ilhas Galápagos e é uma das menos exploradas da cadeia de ilhas, em parte, porque é remota e muito difícil de chegar à terra. Uma vez em terra, aparece um terreno baldio com rochas de lava cobrindo mais de 80% da terra, o que tornou a redescoberta da tartaruga gigante fernandina tão incrível. O último avistamento desta espécie foi em 1906, durante uma expedição científica. Desde então, os pesquisadores tentaram encontrá-la novamente, sem sucesso numa expedição. Em 1964, descobriram fezes que seriam de uma tartaruga gigante, mas nada foi encontrado. Finalmente, em fevereiro de 2019, foi anunciado que enquanto se filmava um show para a televisão do Animal Planet, uma tartaruga gigante havia sido descoberta na ilha de Fernandina. Essa tartaruga está finalmente saindo de sua casa. Este ninja foi encontrado no flanco do vulcão da ilha, escondido dentro de um complexo espesso de arbustos. Agora, há quase tantas perguntas quanto respostas de como a tartaruga entra na ilha. Se os humanos mal são capazes de entrar, como as tartarugas sobrevivem? Poderia haver outras? Mussaranho elefante somali. A África é um continente que abriga uma incrível variedade de estranhas e maravilhosas criaturas, muitas das quais matariam você em um piscar de olhos. O mais feroz de todos os predadores na África é o elefante somaliano. Tudo bem, podemos ter exagerado um pouco, ou mentido completamente. Na realidade, esta pequena criatura, medindo apenas alguns centímetros de comprimento, é um elefante, mas também não é um elefante, mas está relacionada a elefantes, e ganha o prêmio de animal mais bonito do continente. O último registro científico desta espécie perdida foi nos anos 70, apesar dos avistamentos locais. Mas em 2019, um cientista pesquisador da Duke University estava em expedição na costa da África, enquanto no país de Djibouti a equipe encontrou o elefante.
E esta descoberta colocou esta pequena criatura no radar dos cientistas de todo o mundo durante seus mais de 50 anos de desaparecimento. A espécie se mudou do seu habitat original na Somália e migrou mais para o norte, e isso despertou a curiosidade entre os pesquisadores. Há muito mais desses animais do que se pensava originalmente. Ainda há populações deles vivos na Somália ou eles encontraram um novo lar? Eles fazem bons animais de estimação? Eles vão se dar bem com o meu cachorro? Por favor, precisamos de respostas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar ele com os amigos. Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas curiosidades. A gente se vê lá!